Oi, meus queridos, a paz, que Deus seja louvado. Oremos. Senhor, nosso Deus querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Senhor Espírito Santo, venha, Senhor, ser conosco, falando, Senhor, ensinando a sua palavra aos que ouvem, Senhor, este vídeo, que eles possam ser tocados pelo teu Santo Espírito, Senhor, a despertarmos para a tua volta, pois o Senhor está voltando e quer nos preparar. Que nós possamos ser pessoas que ouçam a sua voz e que tenham uma comunhão com o Senhor, para que o inimigo não venha retirar nós dos seus braços. Em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com vocês um pouco da história aqui da Bíblia, que fica em Mateus 12, o verso 43 ao 45. A estratégia de Satanás. Satanás veio, a Bíblia diz, para matar, roubar e destruir. Ai, irmãos, se Deus abrisse os nossos olhos e nós pudéssemos ver o poder do inimigo, a ira de Satanás contra seus filhos, a gente se ajoelharia mais, oraria mais, leria mais a Bíblia, mas infelizmente Deus não permite. Eu quero ler para vocês aqui. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, donde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ormentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Aqui a palavra de Deus nos deixa bem claro esse relato aqui, falando sobre o espírito imundo. Quando nós vivemos no mundo, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos um espírito imundo sobre nosso corpo. E esse espírito imundo faz com que a gente não se aproxime de Deus, viva o mundo, tenha prazeres nas coisas mundanas. Mas quando nós conhecemos a Cristo, começamos a estudar a palavra de Deus, aceitamos Jesus como nosso Salvador, aceitamos os ensinamentos deles, passamos a obedecê-los e a ter mudança em nossas vidas, o que acontece com esse espírito imundo que estava sobre o meu corpo? Então a palavra de Deus diz que esse espírito imundo, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, quando eu me batizo, então esse espírito de Satanás, ele sai de mim e ele vai para o deserto. É isso que está falando nesse texto, irmãos. E ele vai para o deserto. Por quê? Porque agora eu aceitei Jesus. As coisas que eu fazia antes, eu não faço. As coisas que eu amava antes, eu não amo mais. O meu prazer agora é na lei de Deus. O meu prazer agora é guardar os mandamentos de Deus. O meu prazer agora é comer as coisas que agrada a Deus, pensar nas coisas que agrada a Deus, vestir as roupas que agrada ao Senhor. E então há uma mudança transformadora na minha vida através do Espírito Santo. Mas continuando, diz assim: por isso diz o Espírito: voltarei para minha casa, donde saí, e tendo voltado, a encontrará vazia, varrida e ornamentada. Aquele espírito imundo que saiu do meu corpo, que foi para o deserto, a palavra de Deus diz que agora eu relaxei, eu não leio mais a Bíblia, eu não tenho mais vontade de ir à igreja, eu não tenho mais vontade de fazer nada que vem do que eu aprendi. E eu vou me desligando das coisas de Deus, a chegar um ponto que o Espírito Santo ele se retira de mim.
Nós recebemos o Espírito Santo sobre nós quando nós nos batizamos, aceitamos Jesus como Salvador. Mas quando agora eu resolvo fazer as coisas ao contrário, esse Espírito Santo, ele sai de nós. E a Bíblia diz que agora quem é que vai vir sobre nós? O espírito imundo, aquele que vivia em mim antes de eu aceitar Jesus como meu Salvador. E a Bíblia diz que esse espírito agora, ele que estava no deserto, ele volta para a casa dele e contra ela varrida, adornada, pura, para ele trabalhar. Ou seja, a partir do momento que eu deixo de estudar a Bíblia, que eu deixo de orar, que eu deixo de ter comunhão com Cristo, que eu não tenho mais vontade de pregar a palavra de Deus, então, irmão, aí chegou o momento do espírito imundo achar a casa dele limpa, varrida, adornada, e agora ele vem para a casa dele, mas ele não vem mais sozinho. A Bíblia diz que agora ele traz mais 7 espíritos pior do que ele. E esses 7 espíritos, com mais ele, faz 8 espíritos imundos, que vai entrar no meu corpo, achou a casa limpa, esse pensamento meu que não tenho mais vontade de ler a Bíblia, não tenho mais vontade de ir para a igreja, nada que é de Deus eu tenho mais prazer. Então agora vem mais 8 espíritos imundos e eles se acham na casa limpa e agora a situação fica pior do que quando eu conhecia Cristo. Porque agora são 8 espíritos que vai trabalhar comigo, que vai me levar a uma vida terrível. E então o meu estado vai ser pior do que aquele quando eu não conhecia Cristo, quando eu vivia no mundo. Então, que você possa pensar que Cristo é o único poder que nós podemos, andar e ter a proteção divina. E o 45, para finalizar, diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. A Bíblia dizia: em vão me adoram. A estratégia do inimigo é essa. Mas tem pessoas que dizem para mim assim: irmã Nilza, Deus me livre, então nunca quero ser crente. De todo jeito está perdido. Quando Deus dá a oportunidade para nós, nós devemos aceitar. Se nós vivemos o mundo lá fora, cansamos dele, a Bíblia diz que: vindes a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. Aprender de Jesus e viver em Jesus. Deus me chamou aos 35 anos que eu vivi no mundo. Danças, farras, bebidas e outras coisas erradas. Aos 35 anos conheci a palavra de Deus. E eu estava cansada do mundo. Eu nunca tinha estudado a Bíblia, nunca tinha nem pegado na Bíblia. Aos 35 anos, Deus me chamou e eu ouvi a voz dele. E hoje, tenho mais ou menos seus 24 anos que eu conheço a palavra de Deus, permaneço, não com medo de demônios, porque sei que se eu sair vai vir 8 demônios para trabalhar na minha vida, mas porque eu aprendi a amar a Jesus e não vivo mais sem Cristo. Cristo vive em mim, mesmo com as minhas falhas, não sou perfeita, tenho meus defeitos, mas uma coisa eu sei, eu permaneço em Cristo e quero permanecer nele até descer à sepultura, irmãos, porque esse é o meu desejo e esta é a minha alegria, porque sem Cristo diz a Bíblia que nós não somos nada. E o que eu vou fazer lá fora se eu tenho Jesus comigo? Que você possa meditar nisso. Não vale a pena, porque a morte eterna vai vir para aqueles que são desobedientes, que abandonaram Cristo pelo mundo. E a vida eterna, a nova Jerusalém, está prometida aos que seguem a Jesus e aos que perseveram até o fim. Então esse será salvo.